ouvindo ou desfrutando da vida diária. Hoje no programa nós vamos falar sobre a mente. Você sabe, todos nós nesta vida passamos por problemas. Há momentos que nos sentimos como no deserto ou que estamos passando por um vale. E a forma que você pensa durante esses momentos ajuda realmente a determinar quanto tempo você permanecerá nesta situação. É muito importante pensar positivo, mesmo que pareça que você está, passando por circunstâncias negativas. Por favor, continue conosco e aproveite a mensagem que ensinei em Columbus, Ohio. Hoje vamos falar sobre uma forma de escapar da sua prisão. O que você pensa? A atitude que você tem? O que você diz? E como você age? Enquanto está passando pelo deserto, determina quanto tempo você permanecerá lá. O que é o deserto? O deserto é o período de tempo após sermos salvos, antes de finalmente sentirmos que alcançamos a vitória de Deus e estamos vivendo as promessas de Deus. Uma coisa é nós ouvirmos falar sobre as promessas de Deus e outra coisa é falar sobre as promessas de Deus. Querer as promessas de Deus, acreditar nas promessas de Deus, mas outra coisa, completamente diferente, realmente está vivendo, experimentando as promessas de Deus. Uma coisa é ter fé na prosperidade, mas outra coisa é tê-la. Uma coisa é você acreditar para que seus entes queridos sejam salvos, outra coisa é vê-los caminhando com Deus. Uma coisa é ter um sonho, uma visão para a sua vida, para que muitas coisas sejam melhores. Outra coisa totalmente diferente é quando você está realmente vivendo este sonho e está acontecendo. Todos nós passamos por um tempo de deserto. Os israelitas estavam presos no Egito. Eles eram escravos lá e foram tratados severamente. Eles clamavam por um libertador. Deus enviou um homem chamado Moisés e ungiu para tirá-los da escravidão. Eles caminharam para a terra prometida. Uma terra que mana leite e mel, cujos frutos eram muito grandes. Eles tinham que prosseguir e possuir a terra. No entanto, mesmo lá, havia inimigos na terra que precisavam ser derrotados. E o objetivo de Deus era que durante o tempo de deserto eles se preparassem para ir ousadamente e possuir a terra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, verso 2. Que coisa tremenda está falando aqui. Eu não paro de maravilhar-me com isso. Por que vocês gastaram 40 anos fazendo uma jornada de 11 dias? Quero que você pense sobre isso. Eles gastaram 40 anos fazendo uma jornada de 11 dias. No verso 6 de Deuteronômio diz assim: vocês já viveram muito tempo neste monte. Eu creio que eu posso dizer isso para alguns de vocês aqui hoje. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de autopiedade. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de irresponsabilidade. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de criticar todo mundo por qualquer coisa que eles façam. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de preguiça. Alguns aqui já estão no mesmo lugar há tanto tempo. Dando voltas e voltas e mais voltas ao redor da mesma coisa. Tem um lugar em Hebreus que diz mesmo que agora vocês deviam estar ensinando aos outros. Eu ainda tenho que alimentá-los com leite. Porque vocês ainda não estão prontos para a carne, vocês têm que continuar passando pelas mesmas coisas. Precisamos escapar das coisas da nossa vida no passado que estão nos prendendo. Sua mente, sua atitude tem tudo a ver com o período de tempo que você vai passar ou permanecer no deserto. Todos nós temos problemas. Todos nós temos tribulações. Todos nós temos pessoas que não gostam de nós. Todos temos pessoas que vêm contra nós. Todos nós temos pessoas das quais esperamos mais do que nós recebemos. Todos nós temos desapontamentos. Todos nós temos sonhos quebrados.
Mas a nossa resposta a eles faz toda a diferença do mundo. O diabo enche nossas mentes com lixo, pensamentos fétidos. E se você tiver algum pensamento assim, você terá uma vida fétida. Se a sua vida está uma bagunça, é porque a sua mente está uma bagunça. Vocês ouviram o que eu disse? Se a sua vida está uma bagunça, é porque a sua mente está uma bagunça. Como eu sei disso? Porque eu acredito na Bíblia. Provérbios 23:7 diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu dei uma pequena modernizada nisso e costumo colocar assim, onde a mente vai, o homem acompanha. Nós precisamos aprender a pensar de acordo com o que Deus deseja. 1 Coríntios 2,16 diz que nós recebemos a mente de Cristo. Bem, o que Jesus pensaria? Todos sabem que muita gente usou aquela pulseira por um tempo. O que Jesus faria? Talvez devêssemos fazer uma nova. O que Jesus pensaria? Nossos pensamentos nos preparam para agir. Nós temos que firmar nossa mente para a liberdade. Colossenses 3:2 diz, firme a sua mente e a mantenha firme. Você precisa manter a sua mente firme na terra prometida e você tem que seguir seu caminho. Quando as circunstâncias aqui tentarem pará-lo, ou tentar puxá-lo, ou tentar fazer com você como tentaram com os israelitas, fazê-los voltar para o Egito. Toda vez que eles encontravam problemas enquanto estavam no deserto, eles queriam voltar para o Egito. Às vezes nós cometemos um erro de não falar para as pessoas quando elas aceitam a Cristo que elas vão passar por momentos difíceis. Eu não posso te dizer que quando você aceita Cristo como seu Salvador, nunca mais terá um dia difícil. Mas eu vou te dizer que você nunca terá que tentar resolver os seus problemas sozinho, porque Deus estará com você pelo resto da sua vida para te ajudar a te fazer passar pelos lugares difíceis. Eu te direi que o seu pior dia com Jesus será melhor do que o melhor dia que você já teve sem Ele. Independente do que você faça, como cristão, quando você começar a passar por momentos difíceis ou desapontamentos, não volte atrás para o lugar onde você veio. Continue andando. Mantenha uma boa atitude, mantenha uma confissão positiva. Não deixe o diabo encher a sua cabeça com lixo. Eu vou te dizer novamente. Assim como você pensa, a atitude que você tem, o que você fala e a forma como reage enquanto está no deserto determina o tempo que ficará lá. A minha pergunta a você é quanto tempo será? 40 anos ou 11 dias? Quantos aqui já estão no deserto por tanto tempo que você não queria estar lá? Uma coisa me intriga. E eu não consigo parar de repetir isso nessa noite, mesmo que não seja intencional. Mais ou menos 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas foram tiradas do Egito, seguiram para a Terra Prometida. E a Bíblia nos ensina que dentre todos aqueles, 1,5 a 2 milhões de pessoas que saíram, apenas 2 pessoas, 2 dentre aquele povo, realmente atravessaram o Jordão e entraram na Terra Prometida. Essa porcentagem estatística é quase absurda. Eu não sei qual é a proporção, mas provavelmente é 0,01%. 2 pessoas, dentre 2 milhões. Agora houve filhos deles que nasceram lá. E estes foram os que foram guiados por Josué e Calebe. O único motivo de Josué e Calebe terem entrado foi porque Deus disse que eles tinham um espírito diferente dos outros. Calebe foi aquele homem que quando estava com 80 anos disse, me dê uma montanha. Porque eu estou tão forte hoje como quando eu tinha 40 anos. Mas você sabe de uma coisa? Foi simplesmente uma atitude que ele teve, foi devido à sua mentalidade. Você pode ter uma mentalidade de velho. Eu sou velho demais. Ou você pode ter uma mentalidade que diz, eu sou jovem demais. Ou você pode ter uma mentalidade que diz, eu não tenho educação suficiente, eu não tenho bastante dinheiro, eu não tenho ajuda de ninguém. Você sabe o que você tem a ajuda de Deus. Nós precisamos começar a pensar sobre o que nós temos e parar de pensar sobre o que nós não temos.
Você precisa pensar sobre o que você tem pensado, porque muitos de vocês estão sendo derrotados pelos seus próprios pensamentos e não há nada que ninguém possa fazer para te ajudar enquanto você não tomar uma decisão de que você vai descobrir o que diz este livro e você alinhará o seu pensamento com a palavra de Deus. A mente é o campo de batalha. Quando Satanás consegue te derrotar na mente, ele consegue derrotar a sua vida. Você tem que escolher os seus pensamentos cuidadosamente. Você tem que aprender a reconhecer as mentiras de Satanás. E você tem que parar de acreditar nele. Quando o diabo te diz que não pode, você precisa saber que você pode. Quando o diabo te diz ser impossível, você tem que saber que Deus disse que todas as coisas são possíveis. Os israelitas pensaram do mesmo jeito que nós pensamos. Eles pensaram que o problema deles era o inimigo. Foram os evitas, os jebusitas, os perezitas e todos os outros tipos de itas. Eu acho tão engraçado que todos os nomes desses povos terminem com itas. Nós podemos ter o nosso próprio grupo de itas. Pode ser os maus chefitas, os chatos visitas, também as dores nas costitas, a criança que te deixa doidita, o marido que você nunca queria ter, casaitas. As pobresitas. Até aqui vocês me entenderam. Mas a verdade mesmo era que não era nenhum desses inimigos que estavam impedindo de entrar na Terra Prometida. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e mesmo assim não ter todo o dinheiro que você quer. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e não estar casado com um homem perfeito. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ainda ter um filho que seja difícil de lidar. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ter um chefe que não te trata bem. Parece que vocês não acreditam. Porque existe um lugar em Deus que é mais alto. O diabo não pode tomar sua alegria a não ser que você entregue. O diabo não pode roubar sua paz a não ser que você entregue. Quando é que você vai parar de ficar infeliz pela decisão errada de alguém? Você não me ouviu, viu? Quando você vai parar de ficar infeliz pela escolha errada dos outros e viver a sua vida? Alguns de vocês precisam ter vida. Você está tão ocupado tentando fazer uma outra pessoa feliz. Não tem uma atitude, eu odeio a minha vida. Muitas pessoas dizem, eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Essa é a única vida que você dispõe agora. E é melhor você abraçá-la e começar a fazer alguma coisa com ela, porque o seu ódio não poderá mudá-la. Eu odeio minha vida, eu me odeio meu emprego, odeio meu carro. Odeio minha casa, odeio meus vizinhos. Eu odeio a mim mesmo. Se você odiar a si mesmo, isso será algo estúpido, porque você está preso a si. Todo lugar que for, estará lá. Você não consegue ir ao banheiro sem você. Você não pode tomar um banho sem você. Ei, vamos lá, receba sabedoria. Você sabe como é terrível quando você precisa visitar alguém por 15 minutos a qual você não suporta? Não é à toa que muitas pessoas são miseráveis porque elas estão vivendo o tempo todo com alguém que elas não gostam, elas mesmas. Você precisa dizer, chega disso. Eu posso não ser o que eu gostaria que fosse, mas chega disso e creio que nós temos algo a trabalhar. Vamos começar a fazer algumas coisas. Eu posso não ter a vida dos sonhos que eu gostaria de ter, mas esta é a vida que eu tenho. Vou começar a amá-la agora e creio que Deus me ajudará a chegar ao lugar que eu preciso. Tudo se resume em atitude, se resume nos pensamentos. Os israelitas pensaram, se pudéssemos estar na terra prometida, nós seríamos felizes, mas não podemos, vamos voltar para o Egito. Quer saber de uma coisa? Você não pode chegar lá se não passar por aqui. A única saída que temos é passando. Você tem que passar. Os israelitas pensaram que era por causa das circunstâncias que estavam infelizes.
Mas Deus me ensinou uma coisa, eu não sei, talvez há 15 anos atrás, eu já fiz isso muitas formas diferentes. O que ele me mostrou realmente abriu os meus olhos, quero dizer, abriu muito os meus olhos. E provavelmente marcou o início de muitas vitórias na minha vida. Ele disse, não foi o inimigo deles que estavam mantendo-os no deserto. Não mesmo. Claro que não. Eles ficaram lá no deserto porque eles tinham uma mentalidade de deserto. Eu comecei a procurar passagens e comecei a olhar nas atitudes dos israelitas. Porque a sua mente e seus pensamentos produzem a sua atitude. Você pode pensar numa forma de escapar da sua prisão. O primeiro pensamento errado que eu gostaria de falar a respeito hoje é sobre pensar que o seu passado determina o seu futuro. Ou até mesmo que as coisas que estão acontecendo agora vão ditar o seu futuro. Eis algumas mentiras que você ouvirá do diabo. Bem, está tudo acabado. Eu destruí a minha vida. Alguém aqui já ouviu isso? Chega, é o fim. Eu destruí a sua vida. Não há esperança. Mas olha, isso é mentira. Você ouviu o que eu disse? Se você perder o seu emprego e achar que é o fim de tudo, Deus pode te dar um emprego melhor do que aquele que você perdeu. Nunca deixe o diabo roubar de você. Semeie as coisas como sementes para que Deus possa trazer uma colheita. Uma moça do meu ministério acidentalmente deixou o seu anel no quarto do hotel. E aparentemente alguém o pegou. Ela não o achou mais, foi um presente que ela ganhou do seu marido. Eu acho que foi do aniversário de 15 anos de casamento e tinha alguns diamantes lapidados. E um dia eu disse para ela, quer saber de uma coisa, não deixe o diabo roubar isso de você. Você pode pensar, ele já roubou o anel dela. Mas olha, uma mudança de atitude pode mudar muita coisa. Eu disse, não deixe o diabo roubar isso de você, mas diga sim, Deus, eu vou lançar isso como uma semente. Eu vou liberar isso, eu não vou ficar chateada por causa disso. Eu estou liberando isso agora, estou semeando para a colheita. Ela diz, que ótima ideia, tem outro aniversário chegando por aí. Amém? Nós estávamos uma vez numa estação de TV que era melhor da estação do nosso ministério na época, era bem menor, e aquela estação era realmente importante. Nós estávamos neste canal uma vez por semana. E do nada um dia eles nos chamaram e disseram, nós decidimos colocar uma outra coisa neste horário, por isso nós estamos cancelando o seu contrato. Eu pensei, como você pode fazer isso? Nós temos contrato. Então no final o contrato era nada bom, porque eles ainda podiam fazer o que queriam. Isso me deixou com tanta raiva. Porque gastamos muito tempo levantando uma audiência, e o que eles fazem muitas vezes é usar você para levantar uma audiência para eles, depois eles colocam uma outra coisa naquele horário. Você se sente roubado? E eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei pensando, eu fui roubada. Quantos aqui já se sentiram assim? Eu fui roubado? Isso te deixa chateado, principalmente quando você não pode fazer nada a respeito. Você não fica muito chateado quando você sente que foi roubado e não há nada que possa fazer a respeito? É tão frustrante. Quando te fazem uma injustiça e você sente que algo deve ser feito, mas você não pode fazer nada. Pouco depois disso, eu estava no culto na igreja. E então o pastor estava recolhendo as ofertas. O Espírito de Deus me tocou e me disse, coloque aquela rede de televisão como oferta. Bem, é claro que eu não podia colocá-la lá fisicamente, mas no espírito eu sabia que precisava colocar aquilo como oferta. Olá, eu espero e oro para que você aprenda que você precisa escolher os seus pensamentos muito cuidadosamente. Não pense em coisas que possam tornar a sua vida miserável, mas pense em coisas que podem beneficiar a sua vida. Bem-vindo ao Desfrutando da Vida Diária. Hoje no programa nós vamos falar sobre a mente. Você sabe, todos nós nesta vida passamos por problemas. Há momentos que nos sentimos como no deserto ou que estamos passando por um vale.
E a forma que você pensa durante esses momentos ajuda realmente a determinar quanto tempo você permanecerá nessa situação. É muito importante pensar positivo, mesmo que pareça que você está, passando por circunstâncias negativas. Por favor, continue conosco e aproveite a mensagem que ensinei em Columbus, Ohio. Hoje vamos falar sobre uma forma de escapar da sua prisão. O que você pensa? A atitude que você tem? O que você diz? E como você age? Enquanto está passando pelo deserto, determina quanto tempo você permanecerá lá. O que é o deserto? O deserto é o período de tempo após sermos salvos, antes de finalmente sentirmos que alcançamos a vitória de Deus e estamos vivendo as promessas de Deus. Uma coisa é nós ouvirmos falar sobre as promessas de Deus e outra coisa é falar sobre as promessas de Deus. Querer as promessas de Deus, acreditar nas promessas de Deus, mas outra coisa completamente diferente, realmente está vivendo, experimentando as promessas de Deus. Uma coisa é ter fé na prosperidade, mas outra coisa é tê-la. Uma coisa é você acreditar para que seus entes queridos sejam salvos, outra coisa é vê-los caminhando com Deus. Uma coisa é ter um sonho, uma visão para a sua vida, para que muitas coisas sejam melhores. Outra coisa totalmente diferente é quando você está realmente vivendo este sonho e está acontecendo. Todos nós passamos por um tempo de deserto. Os israelitas estavam presos no Egito, eles eram escravos lá e foram tratados severamente, eles clamavam por um libertador. Deus enviou um homem chamado Moisés e ungiu para tirá-los da escravidão. Eles caminharam para a terra prometida, uma terra que mana leite e mel, cujos frutos eram muito grandes. Eles tinham que prosseguir e possuir a terra. No entanto, mesmo lá havia inimigos na terra que precisavam ser derrotados. E o objetivo de Deus era que durante o tempo de deserto eles se preparassem para ir ousadamente e possuir a terra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 1, verso 2. Que coisa tremenda está falando aqui. Eu não paro de maravilhar-me com isso. Por que vocês gastaram 40 anos fazendo uma jornada de 11 dias? Quero que você pense sobre isso. Eles gastaram 40 anos fazendo uma jornada de 11 dias. No verso 6 de Deuteronômio diz assim: vocês já viveram muito tempo neste monte. Eu creio que eu posso dizer isso para alguns de vocês aqui hoje. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de autopiedade. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de irresponsabilidade. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de criticar todo mundo por qualquer coisa que eles façam. Vocês habitaram muito tempo nessa montanha de preguiça. Alguns aqui já estão no mesmo lugar há tanto tempo. Dando voltas e voltas e mais voltas ao redor da mesma coisa. Tem um lugar em Hebreus que diz mesmo que agora vocês deviam estar ensinando aos outros. Eu ainda tenho que alimentá-los com leite. Porque vocês ainda não estão prontos para a carne, vocês têm que continuar passando pelas mesmas coisas. Precisamos escapar das coisas da nossa vida no passado, que estão nos prendendo. Sua mente, sua atitude tem tudo a ver com o período de tempo que você vai passar ou permanecer no deserto. Todos nós temos problemas. Todos nós temos tribulações, todos nós temos pessoas que não gostam de nós, todos temos pessoas que vêm contra nós, todos nós temos pessoas das quais esperamos mais do que nós recebemos. Todos nós temos desapontamentos, todos nós temos sonhos quebrados. Mas a nossa resposta a eles faz toda a diferença do mundo. O diabo enche nossas mentes com lixo. Pensamentos fétidos.
E se você tiver algum pensamento assim, você terá uma vida fétida. Se a sua vida está uma bagunça, é porque a sua mente está uma bagunça. Vocês ouviram o que eu disse? Se a sua vida está uma bagunça, é porque a sua mente está uma bagunça. Como eu sei disso? Porque eu acredito na Bíblia. Provérbios 23:7 diz, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu dei uma pequena modernizada nisso e costumo colocar assim, onde a mente vai, o homem acompanha. Nós precisamos aprender a pensar de acordo com o que Deus deseja. 1 Coríntios 2,16 diz que nós recebemos a mente de Cristo. Bem, o que Jesus pensaria? Todos sabem que muita gente usou aquela pulseira por um tempo. O que Jesus faria? Talvez devêssemos fazer uma nova. O que Jesus pensaria? Nossos pensamentos nos preparam para agir. Nós temos que firmar nossa mente para a liberdade. Colossenses 3:2 diz, firme a sua mente e a mantenha firme. Você precisa manter a sua mente firme na terra prometida e você tem que seguir seu caminho. Quando as circunstâncias aqui tentarem pará-lo ou tentar puxá-lo, ou tentar fazer com você como tentaram com os israelitas, fazê-los voltar para o Egito. Toda vez que eles encontravam problemas enquanto estavam no deserto, eles queriam voltar para o Egito. Às vezes nós cometemos um erro de não falar para as pessoas quando elas aceitam a Cristo que elas vão passar por momentos difíceis. Eu não posso te dizer que quando você aceita Cristo como seu Salvador, nunca mais terá um dia difícil. Mas eu vou te dizer que você nunca terá que tentar resolver os seus problemas sozinho, porque Deus estará com você pelo resto da sua vida para te ajudar a te fazer passar pelos lugares difíceis. Eu te direi que o seu pior dia com Jesus será melhor do que o melhor dia que você já teve sem Ele. Independente do que você faça, como cristão, quando você começar a passar por momentos difíceis ou desapontamentos, não volte atrás para o lugar onde você veio. Continue andando. Mantenha uma boa atitude, mantenha uma confissão positiva. Não deixe o diabo encher a sua cabeça com lixo. Eu vou te dizer novamente. Assim como você pensa, a atitude que você tem, o que você fala e a forma como reage enquanto está no deserto determina o tempo que ficará lá. A minha pergunta a você é quanto tempo será? 40 anos ou 11 dias? Quantos aqui já estão no deserto por tanto tempo que você não queria estar lá? Uma coisa me intriga. E eu não consigo parar de repetir isso nessa noite, mesmo que não seja intencional. Mais ou menos 1,5 milhão ou 2 milhões de pessoas foram tiradas do Egito, seguiram para a Terra Prometida. E a Bíblia nos ensina que dentre todos aqueles 1,5 a 2 milhões de pessoas que saíram, apenas 2 pessoas, 2 dentre aquele povo, realmente atravessaram o Jordão e entraram na Terra Prometida. Essa porcentagem estatística é quase absurda. Eu não sei qual é a proporção, mas provavelmente é 0,01%. 2 pessoas, dentre 2 milhões. Agora houve filhos deles que nasceram lá. E estes foram os que foram guiados por Josué e Caleb. O único motivo de Josué e Caleb terem entrado foi porque Deus disse que eles tinham um espírito diferente dos outros. Caleb foi aquele homem que, quando estava com 80 anos, disse, me dê uma montanha, porque eu estou tão forte hoje como quando eu tinha 40 anos. Mas você sabe de uma coisa, foi simplesmente uma atitude que ele teve, foi devido à sua mentalidade. Você pode ter uma mentalidade de velho. Eu sou velho demais. Ou você pode ter uma mentalidade que diz, eu sou jovem demais. Ou você pode ter uma mentalidade que diz, eu não tenho educação suficiente, eu não tenho bastante dinheiro, eu não tenho ajuda de ninguém. Você sabe o que você tem a ajuda de Deus. Nós precisamos começar a pensar sobre o que nós temos e parar de pensar sobre o que nós não temos.
Você precisa pensar sobre o que você tem pensado, porque muitos de vocês estão sendo derrotados pelos seus próprios pensamentos e não há nada que ninguém possa fazer para te ajudar enquanto você não tomar uma decisão de que você vai descobrir o que diz este livro e você alinhará o seu pensamento com a palavra de Deus. A mente é o campo de batalha. Quando Satanás consegue te derrotar na mente, ele consegue derrotar a sua vida. Você tem que escolher os seus pensamentos cuidadosamente. Você tem que aprender a reconhecer as mentiras de Satanás. E você tem que parar de acreditar nele. Quando o diabo te diz que não pode, você precisa saber que você pode. Quando o diabo te diz ser impossível, você tem que saber que Deus disse que todas as coisas são possíveis. Os israelitas pensaram do mesmo jeito que nós pensamos. Eles pensaram que o problema deles era o inimigo. Foram os evitas, os jebusitas, os perezitas e todos os outros tipos de itas. Eu acho tão engraçado que todos os nomes desses povos terminem com itas. Nós podemos ter o nosso próprio grupo de itas. Pode ser os maus chefitas, os chatos visitas, também as dores nas costitas, a criança que te deixa doidita, o marido que você nunca queria ter, casaitas. As pobresitas. Até aqui vocês me entenderam. Mas a verdade mesmo era que não era nenhum desses inimigos que estava impedindo de entrar na Terra Prometida. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e mesmo assim não ter todo o dinheiro que você quer. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e não estar casado com um homem perfeito. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ainda ter um filho que seja difícil de lidar. Você pode estar vivendo na Terra Prometida e ter um chefe que não te trata bem. Parece que vocês não acreditam. Porque existe um lugar em Deus que é mais alto. O diabo não pode tomar sua alegria a não ser que você entregue. O diabo não pode roubar sua paz a não ser que você entregue. Quando é que você vai parar de ficar infeliz pela decisão errada de alguém? Você não me ouviu, viu? Quando você vai parar de ficar infeliz pela escolha errada dos outros e viver a sua vida? Alguns de vocês precisam ter vida. Você está tão ocupado tentando fazer uma outra pessoa feliz. Não tem uma atitude, eu odeio a minha vida. Muitas pessoas dizem, eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Essa é a única vida que você dispõe agora. E é melhor você abraçá-la e começar a fazer alguma coisa com ela, porque o seu ódio não poderá mudá-la. Eu odeio minha vida, eu me odeio meu emprego, odeio meu carro. Odeio minha casa, odeio meus vizinhos. Eu odeio a mim mesmo. Se você odiar a si mesmo, isso será algo estúpido, porque você está preso a si. Todo lugar que for, estará lá. Você não consegue ir ao banheiro sem você. Você não pode tomar um banho sem você. Ei, vamos lá, receba sabedoria. Você sabe como é terrível quando você precisa visitar alguém por 15 minutos, a qual você não suporta? Não é à toa que muitas pessoas são miseráveis porque elas estão vivendo o tempo todo com alguém que elas não gostam, elas mesmas. Você precisa dizer, chega disso. Eu posso não ser o que eu gostaria que fosse, mas chega disso e creio que nós temos algo a trabalhar. Vamos começar a fazer algumas coisas. Eu posso não ter a vida dos sonhos que eu gostaria de ter, mas esta é a vida que eu tenho. Vou começar a amá-la agora e creio que Deus me ajudará a chegar ao lugar que eu preciso. Tudo se resume em atitude, se resume nos pensamentos. Os israelitas pensaram, se pudéssemos estar na terra prometida, nós seríamos felizes, mas não podemos, vamos voltar para o Egito. Quer saber de uma coisa? Você não pode chegar lá se não passar por aqui. A única saída que temos é passando. Você tem que passar. Os israelitas pensaram que eram por causa das circunstâncias que estavam infelizes.
Mas Deus me ensinou uma coisa, eu não sei, talvez há 15 anos atrás, eu já fiz isso muitas formas diferentes. O que ele me mostrou realmente abriu os meus olhos, quero dizer, abriu muito os meus olhos. E provavelmente marcou o início de muitas vitórias na minha vida. Ele disse, não foi o inimigo deles que estavam mantendo-os no deserto. Não mesmo. Claro que não. Eles ficaram lá no deserto porque eles tinham uma mentalidade de deserto. Eu comecei a procurar passagens e comecei a olhar nas atitudes dos israelitas. Porque a sua mente e seus pensamentos produzem a sua atitude. Você pode pensar numa forma de escapar da sua prisão. O primeiro pensamento errado que eu gostaria de falar a respeito hoje é sobre pensar que o seu passado determina o seu futuro. Ou até mesmo que as coisas que estão acontecendo agora vão ditar o seu futuro. Eis algumas mentiras que você ouvirá do diabo. Bem, está tudo acabado. Eu destruí a minha vida. Alguém aqui já ouviu isso? Chega, é o fim. Eu destruí a sua vida. Não há esperança. Mas olha, isso é mentira. Você ouviu o que eu disse? Se você perder o seu emprego e achar que é o fim de tudo, Deus pode te dar um emprego melhor do que aquele que você perdeu. Nunca deixe o diabo roubar de você. Semeie as coisas como sementes, para que Deus possa trazer uma colheita. Uma moça do meu ministério acidentalmente deixou o seu anel no quarto do hotel. E aparentemente alguém o pegou. Ela não o achou mais, foi um presente que ela ganhou do seu marido. Eu acho que foi do aniversário de 15 anos de casamento e tinha alguns diamantes lapidados. E um dia eu disse para ela, quer saber de uma coisa, não deixe o diabo roubar isso de você. Você pode pensar, ele já roubou o anel dela. Mas olha, uma mudança de atitude pode mudar muita coisa. Eu disse, não deixe o diabo roubar isso de você, mas diga sim, Deus, eu vou lançar isso como uma semente. Eu vou liberar isso, eu não vou ficar chateada por causa disso. Eu estou liberando isso agora, estou semeando para a colheita. Ela diz, que ótima ideia, tem outro aniversário chegando por aí. Amém? Nós estávamos uma vez numa estação de TV que era melhor da estação do nosso ministério na época, era bem menor, e aquela estação era realmente importante. Nós estávamos neste canal uma vez por semana. E do nada um dia eles nos chamaram e disseram, nós decidimos colocar uma outra coisa neste horário, por isso nós estamos cancelando o seu contrato. Eu pensei, como você pode fazer isso? Nós temos contrato. Então no final o contrato era nada bom, porque eles ainda podiam fazer o que queriam. Isso me deixou com tanta raiva. Porque gastamos muito tempo levantando uma audiência, e o que eles fazem muitas vezes é usar você para levantar uma audiência para eles, e depois eles colocam uma outra coisa naquele horário. Você se sente roubado? E eu fiquei tão chateada com aquilo, eu fiquei pensando, eu fui roubada. Quantos aqui já se sentiram assim? Eu fui roubado? Isso te deixa chateado, principalmente quando você não pode fazer nada a respeito. Você não fica muito chateado quando você sente que foi roubado e não há nada que possa fazer a respeito? É tão frustrante. Quando te fazem uma injustiça e você sente que algo deve ser feito, mas você não pode fazer nada. Pouco depois disso, eu estava no culto na igreja. E então o pastor estava recolhendo as ofertas. O Espírito de Deus me tocou e me disse, coloque aquela rede de televisão como oferta. Bem, é claro que eu não podia colocá-la lá fisicamente, mas no espírito eu sabia que precisava colocar aquilo como oferta. Olá, eu espero e oro para que você aprenda que você precisa escolher os seus pensamentos muito cuidadosamente. Não pense em coisas que possam tornar a sua vida miserável, mas pense em coisas que podem beneficiar a sua vida.
Isso te deixa chateado, principalmente quando você não pode fazer nada a respeito? Você não fica muito chateado quando você sente que foi roubado e não há nada que possa fazer a respeito? É tão frustrante. Quando te fazem uma injustiça e você sente que algo deve ser feito, mas você não pode fazer nada. Pouco depois disso, eu estava no culto na igreja. E então o pastor estava recolhendo as ofertas. O Espírito de Deus me tocou e me disse: coloque aquela rede de televisão como oferta. Bem, é claro que eu não podia colocá-la lá fisicamente, mas no espírito eu sabia que precisava colocar aquilo como oferta. Olá, eu espero e oro para que você aprenda que você precisa escolher os seus pensamentos muito cuidadosamente. Não pense em coisas que possam tornar a sua vida miserável, mas pense em coisas que podem beneficiar a sua vida.